de julho, a partir de hoje, toda semana, você encontra comigo para tomar um café, para conversar, para jogar a conversa fora, falar sobre coisas importantes. Porque café forte, conversas reais e ideias que ficam, você tem aqui no Café com Caco Podcast, direto dos estúdios da agência Impacto. E para o primeiro convite, para a nossa primeira conversa, eu poderia ter convidado uma porção de pessoas. Mas o primeiro nome que me veio à mente foi alguém que eu conheço do tempo que eu era magro. Faz muito tempo, uma pessoa muito querida, uma pessoa com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante algum tempo, com quem eu me desencontrei em algum período, não pessoalmente, tá? Com quem eu tenho um respeito, por quem eu tenho um respeito muito grande, e é hoje uma das figuras públicas mais importantes da Paraíba, porque é prefeita da cidade de Conde, no litoral sul da Paraíba. Carla Pimentel, seja bem-vinda, minha amiga. Caco, primeiro, né, dizer que é um prazer estar aqui. Estou inaugurando o programa, olha a responsabilidade. Né? O seu convite eu não poderia deixar jamais de atender, justamente por causa do nosso passado. Né? Trabalhamos juntos na ação social do Conde. Isso. Estávamos aqui revendo algumas situações que aconteceram lá. Bem legais. Improváveis, né? Mas que deram certo, porque quando Deus está na frente é assim. Verdade. Carla, eu já disse, é uma alegria muito grande ser você quem inaugura essa primeira conversa. E eu conversava mais cedo com o Serginho, seu chefe de gabinete, e eu disse a ele, olha, é uma conversa. Os convidados do Café com Caco vêm para tomar um café, para conversar, para que a gente possa falar um pouco especificamente ao público dos convidados. Você é prefeita de Conde, uma cidade que eu amo muito, a cidade que está para sempre na minha história, com a qual eu tenho raízes muito profundas. E eu estava lembrando, essa semana, quando a gente firmou, quando a gente fechou que você viria para cá, eu estava lembrando de toda a história de Carla, secretária de Ação Social, até Carla, prefeita de Conde. E eu lembro que na Secretaria de Ação Social a gente conversava sobre o futuro político do Conde e a gente dizia que você seria prefeita. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas que dizia Sim. que Carla vai ser prefeita do Conde. E hoje, eu tenho uma coisa que é interessante, durante muito tempo eu guardei uma caneta, que era a caneta que eu lhe daria para você assinar sua posse. Isso acabou não acontecendo. Carla foi eleita prefeita de Conde em 2020, numa eleição ainda acirrada, numa eleição muito com 3 candidatos. Sim. Mas aí, 4 anos depois, você é reeleita com a maior votação da história do município, onde a oposição não conseguiu fazer frente ao seu nome. Qual é a receita? Como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá. Primeiro, estou esperando a caneta, que eu aceito. Mas, trabalho. Né? Trabalho. Primeiro, a gente tem que criar as prioridades de governo. E você sabe muito bem que quando eu cheguei dentro do Conde, o Conde estava em pandemia. E já vinha de uma ação social muito sofrida, uma saúde muito sofrida. E eu me comprometi dentro da campanha, com eu e Deus, de que eu, através dele, da sabedoria dele, eu iria ser usada para mudar aquela situação. Eu me lembro, eu estava conversando com o Serginho hoje, meu olho cheio de lágrimas, quando eu falei de uma senhora que eu cheguei para pedir volta na casa dela, não tinha nada, ela me ofereceu água, e quando eu saí, eu olhei para o céu e disse, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou fazer de tudo para nunca mais ver uma situação dessa. E, de fato, nós começamos a trabalhar na área social, né? A primeira coisa que eu fiz foi tirar as pessoas de vulnerabilidade social total, porque a gente está falando de total mesmo, faltava tudo. E, para você ter uma ideia, a saúde, né, que era para estar muito robusta, principalmente por causa da pandemia, ela estava com um Previne
que é uma nota que é dada pelo governo federal de 3,11. Então, assim, não existia. Qual é a nota hoje? 9,8. Né? É uma diferença absurda. Né? 9,8. E eu ainda brinco com a secretária porque não é 10. Né? Mas é um esforço muito grande que a gente faz. Então, quais foram as primeiras diretrizes? Trabalhar o que eu tenho mais precioso dentro do meu município. O que é? O povo. Né? Muita gente não entendeu isso no começo. Paralelamente, eu tinha que ir para Brasília, porque houve até eu acreditei, viu, de que a prefeitura estava saneada financeiramente, e, na realidade, quando eu encontrei, não estava financiada. Não havia aquele dinheiro todo que se falava? Não foi bem assim. Né? O município estava implicado no CALC, entendeu? E em outras situações que a gente precisa de certidões para poder receber os programas federais, nem programas, mas benefícios, né? Emendas federais, e aí estaduais também. E aí eu tive que passar aí um tempo de quase 8 meses, né? Lutando para tirar todas as certidões, para que a gente pudesse estar aptos para receber os recursos federais. E aí começou a minha luta, né, junto ao governo federal, junto a Agnaldo Ribeiro, né, para conseguir que o Conde começasse a ter estrutura. Ou seja, a gente começasse a contemplar a infraestrutura do Conde. E ele foi um grande parceiro, né? O deputado ele Agnaldo. Na realidade, um grande parceiro. Né? Hoje, a nota está 9,8, eu devo muito a ele, porque as verbas de manutenção de saúde, ele coloca muito para o município, e isso precisa ser dito. Mas, na época, eu só tinha a ele, né? E o governo do Estado, na realidade, eu era a oposição, que saiu com outro candidato. Sim, com outro candidato. Né? Só que João é muito municipalista. E isso é muito bom para trabalhar com o gestor, porque ele não olhava Carla opositora, ele olhava Carla prefeita, que estava ali representando um povo. E isso aí foi muito positivo, porque ele era o governador. Quando você é governador, você não é governador só da situação, você é governador de todos. Se você for inteligente, você é governador de todos. Né? Prefeito de todos. Né? Então, ele começou a ver assim e fazer as parcerias. E fizemos várias parcerias. E fomos nos aproximando até o ponto de que Carla virou aliada de João Azevedo. E aí a história começou a mudar. Nós começamos a fazer não só as questões de saúde, ação social e educação, mas a gente começou a trabalhar a infraestrutura. Aí você me pergunta, Carla, a infraestrutura do Conde, você conhece bem? Sim, mas antes de falar de infraestrutura, eu quero falar sobre a infraestrutura. E eu conheço muito bem. Muito bem. Você falou uma coisa sobre a gestão anterior, a história de estar saneado, não estar saneado, mas tem uma coisa, e falou da valorização humana. Eu queria entender, queria ver uma fala sobre isso aqui. Uma das características mais peculiares em você é a sua capacidade relacional. Isso é muito claro para mim, era indiscutível isso. Eu tenho uma cena muito triste, das muitas cenas que a gente viveu no Conde, tem uma cena muito triste que marca muito para mim essa questão da Carla como ser relacional. Talvez você não lembre, quer dizer, você vai lembrar. Você era secretária de Ação Social, nós trabalhávamos juntos e você estava licenciada, você estava afastada no período da gravidez de Duda. E nós recebemos um telefonema que uma colaboradora da secretaria havia falecido de um choque elétrico. Você lembra dessa situação? Lembro. E eu morava a 50 metros da unidade de saúde. Eu fui para lá e assim que eu cheguei, você chegou. Você não poderia estar lá por causa da sua questão de saúde, sua gravidez era uma gravidez de risco. E você estava o tempo todo lá e você disse assim, você me chamava de Ricardo, de pastor Ricardo, não saia de perto. Eu não posso, mas eu quero que você esteja para que eu esteja.
Então, você sempre foi essa pessoa que tinha essa característica relacional muito grande. E você assume a gestão de uma prefeita, de sua antecessora, que, a despeito de quaisquer críticas que tenham sobre diversos aspectos, ela atuou muito fortemente, mas não tinha exatamente essa questão relacional. Você acha que esse é um dos diferenciais de Carla Pimentel? Eu tenho certeza. Porque a empatia, Caco, ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente no gestor. Eu, apesar dessa mulher que chegou à prefeitura, que é criminalista, que estudou direito, que fez ação social. Lutou muito, venceu. Bom, enfim, eu sou humana. E eu tive diversos desafios na minha vida, né? A vida foi dura comigo muitas vezes. Porém, hoje eu entendo, aliás, eu entendo há muito tempo, né, que Deus permitiu que eu passasse por certas coisas para que houvesse uma palavra chamada empatia na minha vida. Né? Então, para mim, é muito fácil sentir a dor do outro. E isso aí eu falo, para um gestor até é difícil, Sim. porque você... Tem que ser pragmático em alguns momentos, né? Tem que ser pragmático e você também não pode levar a questão para si. Mas você sabe, você trabalhou comigo que era impossível. Sim. Né? Eu levava, inclusive tiveram... E levava os colaboradores juntos. E levava os colaboradores juntos, né? E assim, eu continuo a mesma Carla, entendeu? A mesma Carla que acredita nas pessoas, que independe o que é que vai acontecer, independe se vai dar resposta ou não, independe se vai voltar ou não, se vai agradecer ou não. Isso independe, porque eu creio que eu estou numa missão. A minha história, se você olhar, eu era improvável. Sim. Né? Tinha tantas situações antes de Carla. Como é que Carla foi apoiada? Depois que não tinha mais condições de apoiar ninguém, porque Carla já tinha firmado um nome. Entendeu? Mas até lá, eu sei como foi construído e com as pessoas que construíram isso comigo. Né? Os primeiros éramos o quê? 5, 6, e aí foi crescendo. E aí começou um movimento que a gente começava na rua, quando a gente olhava para trás, começava com 10, quando olhava para trás, estava um monte de gente atrás. Então, assim, foi um movimento que foi crescendo dentro da população. Não foi uma coisa imposta de... Até porque não tinha como ser imposta, porque cima, não era governo. Não era uma candidata do governo, de cima para baixo, entendeu? Tipo assim, alguns apoiadores, olha, você vai votar porque eu fiz... Não, foi um movimento de baixo para cima. Por quê? Porque Carla sempre foi muito comunidade. Né? Carla sempre falou muita língua, eu sempre falei muita língua das pessoas. Então, eu me adapto muito bem a qualquer região ou qualquer espaço social que eu esteja. E consigo compreender a voz de quem, às vezes, não sabe nem falar. Infraestrutura. Essa é uma das questões que você disse, eu conheço, eu vivo o Conde desde 2004. A gente se conheceu nesse período aí. Exatamente. E sempre foi uma questão difícil no Conde. A geografia do município impõe isso em algumas questões. Sim. E aí, é óbvio que haverão críticas à questão política em relação à infraestrutura, mas eu lembro que eu disse uma vez que a questão da infraestrutura do Conde, ela nasce no nascimento da cidade, de onde as coisas foram construídas. 62 anos atrás. Exatamente. Tem fortes chuvas e, inevitavelmente, esses problemas da infraestrutura, eles gritam. Eles vão reverberar de forma muito mais efetiva. Verdade. E aí vai ter muita crítica. Exato. O que é plausível nas críticas à infraestrutura? O que é real? E o que é que está sendo feito para mudar isso? Então, vamos lá. Eu compreendo as críticas. Eu morei muito tempo no Vilagem Jacumã. Eu sei. Eu passava por um buraco, né, que geralmente era alagado. Sim. Às vezes não tinha nem chuva, mas ele estava lá, para ir para a minha casa. Eu continuo com uma casa no Vilagem Jacumã, entendeu? Só que é em outro lugar. Sim. E ela tem o mesmo problema. Né? Ela não está calçada ainda, a rua. E eu sei o que é. E se você calçar agora, vão dizer que você só calçou porque é a sua rua. Eu sei o que é. Sim. Eu sei o que é. Então, eu entendo
quando uma pessoa se revolta porque está na lama, porque está no buraco, porque o carro quebrou. É verdade. Mas a gente tem que olhar o outro lado. Qual o outro lado? Carla tem quantos anos de gestão? Carla tem 5 anos e meio de gestão. O que é que Carla, na infraestrutura de calçamento, o que é que Carla fez? Carla já calçou 81 ruas. Boa parte dessas com drenagem. Se você pegar o que foi calçado até que eu chegue, e quando eu cheguei, o que eu calcei, você vai ver, por estatística, que eu calcei muito mais do que quem passou. E, assim, isso é público. Porque dados você não pode... Eu tenho dados aqui, eu acho que estão até aqui, né? Estão até aqui. Eu tenho dados aqui, olha. Porque isso aqui não tem como mentir, né? Não tem como a gente mentir. Então, você vai vendo quilometragem, vai vendo ruas, né? Diversas ruas calçadas ruas. E muitas drenadas. Várias drenadas. Até porque... porque não calçou, prefeito, essa rua e não calçou essa? Porque uma precisa de drenagem. A gente precisa primeiro estruturar os lugares que a gente precisa... Não é só chegar, colocar pedra e cimento, né? Porque já foi colocado pedra e cimento, deu errado. Claro. Boa Água é uma... É provavelmente a localidade mais que enfrenta a maior dificuldade. Pois hoje, é uma localidade que foi completamente, digamos assim, prejudicada, afetada. Por quê? Porque houve calçamento sem drenagem, lá em cima, na hipercola. Aí quando desce... Né? Aí quando desce com toda a força, tá lá o buracão. E quem é que tem que resolver? A prefeita. Eu não estou sentada na cadeira, então eu não me eximo da responsabilidade. Só que tudo tem um tempo. Ali é uma obra de quase 10 milhões de reais para sanar tudo ali. Toda a situação. Toda a situação. Então, é muito dinheiro, é muita coisa. Então, eu estou, digamos assim, performando para quê? Para que a gente possa, com recurso, entrar e fazer. E esses recursos só poderiam vir depois de resolver a situação do comprometimento do município. Claro. Isso aí é óbvio. E de vez em quando aparece um, viu, Caco? 2018, 2013. De vez em quando a gente está com um que a gente tem que resolver. E parcelar e pagar. Porque não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha equipe e das pessoas que se doam comigo, porque não é fácil fazer o que a gente fez com recurso limitado, né? Com muita, mas muita participação de Agnaldo Ribeiro, né? Isso aí eu tenho que dizer. Muita participação de Daniela Ribeiro e muita participação do governo do estado de João Azevedo. Então, eles, né, porque você sabe que por mais que a gente tenha aumentado a arrecadação em 4 vezes, eu ainda não consigo suprir a necessidade do que é essencial para o município e tem que ser custeado pelo município, e a infraestrutura, as obras. Então, tem que ter parceiros, né? Essa questão do aumento de arrecadação é muito interessante, porque a gente diz, aumentou a arrecadação, mas não entende que aumenta a despesa também. Aumenta a é despesa. inevitável. E não entendo que a arrecadação era ínfima. Se você olhar hoje é outra coisa. Hoje, Lucas acabou de assinar para a gente o terceiro polo industrial. São 54 hectares que vão receber indústrias ali. Eu costumo dizer... Gera emprego, renda... Renda. Quem quer trabalhar no Conde hoje, ele tem uma possibilidade, ele tem uma porta aberta. Porque a quantidade de empresas que estão se instalando lá e a quantidade de seleções que a gente faz através do Cine estadual, que é ligado ao nosso município, não é brincadeira. Não é brincadeira. São empresas que pedem 100 vagas, 70 vagas, entendeu? Então, assim, é lógico que você tem que se especializar. Sim.
você tem que... Mas nós oferecemos cursos também, né? Nós temos cursos técnicos. Nós temos ônibus saindo 3 vezes do município, 3 horários, de manhã, tarde e noite, levando pessoas para cursos técnicos. E para a faculdade, e para a universidade, em João Pessoa. Isso é um custo grande, não é pequeno, né? Então, assim, a estrutura do município hoje, ela está formada, digamos assim, ela está desenhada. Ela está desenhada para que, daqui a 2 anos, se viva uma realidade completamente diferente do que está se vivendo, do que se vem se vivendo. Porque se pegar, se for justo, se as pessoas forem justas, independente de cor partidária, de bandeira, de gostar, de achar a Carla bonita, feia, de achar a Carla qualquer coisa, esqueça a Carla. Mas se as pessoas forem justas, elas vão dizer que realmente aconteceu. Você já pensou aquela ladeira de Mituaçu, calçada? Rapaz, Mituaçu essa semana, é inevitável, o parlamentar da cidade mandou para mim uma mensagem anunciando, por causa do portal, anunciando a escola. A licitação da escola, está sendo limpo. Já vai começar agora ele disse, ele mandou, né? Tá aqui, agradecendo a prefeita e ao governador e ao deputado pela... Então, assim, o que me parece é que... E aí a gente entra numa outra questão, a relação com a Câmara. Sim. A relação com a Câmara de Vereadores hoje me parece muito tranquila. Sim. Tá? Porque tranquila. esse seu segundo mandato começa acontecendo na Câmara, não na Prefeitura, mas acontecendo na Câmara uma mudança que parecia trazer mares revoltos à gestão. Mas isso se equilibrou e a relação é muito boa hoje, Câmara e Prefeitura. Exatamente. E isso facilita o trabalho, né? A gente tem que pensar primeiro no povo, né? Sim. A gente não pode deixar a pauta parada, a gente não pode deixar o povo sem resposta. Então, legislativo sem executivo e executivo sem legislativo não existe. Aí fica um refém do outro e a cidade perde de todo jeito, né? Então, chegamos num consenso, até porque sempre fomos aliados, né? Desde que eu estava na gestão, a gente se aliou e tivemos um trabalho muito bom dentro da gestão. Mas por um contexto digamos assim, democrático mesmo, de querer votar no candidato que a prefeita apoia ou não, houve essa ruptura, né? Mas eu preciso dizer que ele sempre foi franco e disse que não votaria no meu candidato, né? Outros disseram que votavam e acabaram não votando. Esse é o perigoso, né? Mas, assim, eu preciso dizer isso. E aí foi fácil para mim, sempre é muito fácil para mim, construir a partir do momento que se diz, olha, vamos apagar e vamos embora. Porque não temos tempo para olhar para trás. Sim. Essa frase é muito importante, esse não temos tempo de olhar para trás, me parece uma postura de que, olha, eu quero cuidar da cidade. Você quer cuidar comigo? Vamos. Exato. Sabe? Exato. Carla, nessa perspectiva, e assim, olhando para 2026, e quando você fala para mim, por exemplo, você falou algumas vezes sobre a postura do deputado Aguinaldo Ribeiro em relação ao município. Então, eu não preciso lhe perguntar quem é o deputado federal que você apoiará. Aguinaldo. Como é que você se coloca? Eu nem vou perguntar majoritariamente em relação à presidência da República, mas no Estado, hoje, João Azevedo é outra pessoa que você falou. Carla, hoje, se coloca em favor de quem na disputa e por quê? Eu acho que eu sou tão clara, sabe? Porque desde que não existia nem chapa, nem direcionamento, o governador não tinha nem saído, eu não tinha nem dito que era senador, eu já dizia que votava nele para o Senado. E já dizia que votava em Lucas para o governo. E já dizia que votava em Aguinaldo para federal.
Entendeu? E a construção com a Olívia Mota, por quê? Porque a Olívia é uma pessoa que trabalhou 5 anos comigo. Eu sei bem a Então, personalidade você de já conhece, Olívia. não é uma questão meramente política, Não, né? imagina. Quando ela disse, eu disse, meu Deus, por que você não me disse antes? Aí ela disse, não, é porque realmente eu fui convocada e eu estou levando isso a sério. Então, eu disse, não, então a partir de hoje vamos construir uma história. E Olivia é uma pessoa que tem me ajudado muito também, porque ela não tem mandato, mas ela tem conseguido, por exemplo, através de Hugo, através de Francisca Mota, ela tem conseguido benefícios para o Conde já de agora. E outra coisa, ela é disponível. Isso é muito importante. Isso é muito importante no político, né? E ela tem uma coisa comigo, assim, que a gente criou uma sinergia, porque o coração é bem parecido. Então, ela entende muito o que eu falo e eu entendo muito as respostas dela. Então, além de tudo que está envolvido ali, está envolvida uma amizade, né? Está envolvida uma amizade e de uma pessoa que eu sei que não vai abandonar o Conde. Não vai. Alguém que você realmente confia, né? Absolutamente. Então, você vai de Olívia, Aguinaldo, João, Lucas e Nabô. Nabô. Aí você me pergunta, Carla, por que Nabô? Porque Nabô foi prefeito 4 vezes, meu amigo. E alguém com uma aprovação absurda. Né? Absurda. E outra coisa, Nabô sabe o grito de um prefeito. A primeira pessoa que a população vai buscar e culpar é o prefeito. É inevitável. É o prefeito. Então, se a gente não tiver parlamentares que entendam o nosso grito, a gente vai ficar à deriva. E, graças a Deus, o time que está montado, eu tenho certeza que será vitorioso e que nós vamos ter respaldo na Câmara Federal. Nós vamos ter respaldo no Senado. Nós vamos ter respaldo no governo do Estado, que eu acredito muito em Lucas. Nós vamos ter respaldo dentro da Assembleia Legislativa. E com esse time formado, nós vamos conseguir muito mais para o Conde. Muito mais, porque é feito de parcerias. Não podemos nos iludir, porque uma andorinha só, ela não faz verão. Nós não conseguimos sozinhos resolver tudo. Se eu não tiver alguém que segure na minha mão e acredite, eu não vou ter nada. Eu não poderia estar apresentando. Eu disse assim, Serginho, faz aí um resumo. Né? E ele ainda me entrega o resumo sem o meu óculos, que ele sabe que eu sou cega. Gente, vocês não estão vendo, o Serginho está aqui do lado para auxiliar a prefeita. Inevitavelmente eu tenho que ter, porque, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu posso citar para vocês algumas coisas. Eu não vou nem citar tudo, porque senão você vai dizer, Carla, deixa para amanhã, para depois. Porque eu posso citar algumas coisas que foram diferenciais no município. Então, vamos fazer o seguinte, fale 2 coisas de cada secretaria. Você vamos consegue? Lá. Ação social, que juntou ação social e agricultura. Carla, como foi? Eu fiz um PA municipal. Você fez um PA municipal? Eu corto a terra do agricultor. Eu dou muitas vezes a semente, principalmente na época do milho. Né? A gente dá a melhor semente, diga-se de passagem. A gente compra a produção do agricultor. Às vezes, essa produção ela já vem de associações, que geralmente são das esposas dos agricultores. E eu levo para as famílias de alta vulnerabilidade social. Carla. E isso é uma constância. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você já fez isso enquanto secretária, de modo, óbvio, menor. Não, menor. Mas você fazia enquanto secretária de Ação Social. Fazia. Eu sei muito bem, eu conheço isso. Você fazia. Fazia. Então, você agora tornou isso oficial, institucionalizado. Exato. Na prefeitura. Exato. Era um grande sonho meu. Sim, eu lembro. Porque eu sei que as pessoas necessitavam, né? E eu tenho muita alegria de ver o plano, assim, das pessoas, no sentido assim, a vida das pessoas sendo mudada de alguma forma. E eu vou te dizer uma coisa, Caco. A segurança alimentar. Ela faz toda a diferença. Claro. A criança alimentada, ela estuda melhor, ela rende melhor,
Ela vai para a creche, para a escola, ela tem a merenda dela. Mas nós temos... muito obrigada pelo óculos, eu não vou deixar, eu não vou deixar de registrar. Nós temos, assim, uma situação que me deixa muito feliz, que não é o melhor dos mundos, porque é impossível, mas é muito bom. Sim. Entendeu? A gente tem feito o fortalecimento de vínculos, a gente fizemos uma oficina, né? Essa oficina é uma oficina que trabalha corte e costura, enfim, trabalha uma série... Bem prático, né? Bem prático, para que se crie uma profissão, né? Nós sabemos... Qualificação mesmo, Qualificação profissional. Saúde. Né? Saúde... Só duas? Só duas. Tá bom. Então, eu vou falar... Não, fale o que você acha que é mais importante. Eu vou falar de uma, que é o Projeto Acolher, que é totalmente bancado pelo município, ou seja, pelo Imposto do Povo. Esse Projeto Acolher, ele nasceu de uma necessidade que eu vi na casa de uma mulher que escreveu no muro assim: candidato a prefeito, por favor, não apareça na minha porta. Isso é terrível, né? Aí você me conhece, sabe você que é foi lá lá. que eu vou. Sei. Né? Ela, eu não já disse que eu não quero. E eu fiquei calada. Perguntei se podia tomar um copo d'água e esperei ela desabafar. E quando ela desabafou, ela me mostrou a situação. Ela tinha um acamado que não tinha assistência nenhuma. Então, nós criamos o Projeto Acolher, que hoje atende o paciente domiciliar até o dentista. Das pessoas que não podem ir acamadas, a gente leva a cadeira do dentista e a gente faz o tratamento lá. A gente tem assistente social, psicólogo, a gente dá toda a alimentação parental. Parental é? Se eu estiver errado, me Sim. perdoe, porque essa parte técnica é mais difícil, mas a gente dá leites especiais, a gente dá fralda. É um atendimento integral. O SUS não abraça isso, então nós vamos abraçar. Só que esse programa aí, ele me custa mensalmente cerca de 450 mil mês. E o município tem mantido com recursos próprios. Com recursos próprios e desde o início da gestão. Que foi uma coisa que eu me comprometi também com Deus, que eu disse, não, nós vamos olhar para as crianças com autismo. Nós hoje temos um programa de crianças com autismo. Temos muita dificuldade ainda de médicos que trabalhem essa especialidade, né? Neuropsiquiatras. Por quê? Porque são poucos e eles têm muita proposta. Sim. E dentro do consultório deles, eles já conseguem um volume que eles não precisam ir para as cidades. Então, é mais difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue os laudos, a gente busca atrás, vai atrás. E outra coisa, a gente acompanha as mães. Hoje, Serginho estava me lembrando, você lembra aquela da Altinga de Baixo, que tinha uma criança que tinha microcefalia? Aí eu disse, lembro, Serginho. Aí disse, né, hoje ela tem a cadeirinha dela, ela tem um leite dela, ela tem o suporte dela. Entendeu? Isso é dignidade, né? Isso é dignidade, né? Isso talvez não se veja em uma parede construída, um cimento, um tijolo. É porque gente é mais importante do que parede. Mas isso se vê em vidas, entende? Mas, em compensação, a Carla foi só isso. Não. Foi construído lá embaixo, onde a parte mais descriminalizada do Conceição, foi construída uma UBS bela. Está sendo calçado, e não só calçado, está sendo... Lá perto da Educar? Lá perto, lá embaixo, né? Onde todo mundo descriminaliza. E, assim, não é só o calçamento, a gente está fazendo também o saneamento, entendeu? A gente está organizando. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham qualidade de vida. Ah, Carla, mas é numa comunidade que ninguém vê, mas foi uma comunidade que não foi vista há muito tempo. Sim.
Ah, Carla, por que você não está calçando todas as praias? Porque as praias, a maioria, já tem uma estrutura de Já tem uma calçamento. A gente estrutura. calçou o Maceiózinho e vamos calçar mais, porque nós temos aí um planejamento da segunda etapa do calçamento. Aqui a gente vai terminar as 100 ruas, que foi comprometido, né? Que já estava no processo. A gente termina as 100 ruas. O Vilagem Jacumã é um que ganhou agora um calçamento, vai o outro lado está começando a calçar também. O Vilagem é a área de Jacumã, que uma das áreas que mais cresce hoje, né? É uma das e mais problemática, porque drenagem no Vilagem é de alta profundidade e muito caro. Então, mais o Vilagem, quando eu cheguei lá, não tinha nada. E o Vilagem, você sabe, é essencialmente por morar, né? Por ter casa lá. Colocamos uma UBS no Vilagem, para que as pessoas não precisassem se deslocar para Jacumã, né? Colocamos lá no Vilagem, resolvemos o problema definitivamente da água, acabou o poço, ser construído o poço agora, R$1 milhão, junto com o governo do estado, junto com o Lucas. Pela Cagepa, então? Pela Cagepa. Né? O processo começou com o João e terminou com o Lucas. Né? E nós estamos construindo uma escola lá de 9 salas de aulas e um ginásio. Aí teve um cidadão que comentou na minha rede social, disse assim, mas a gente sabe que esse negócio não termina. Aí eu disse, olha, senhor, isso aí é uma opinião do senhor, mas se o senhor quiser ir no canteiro de obras e ver como já está adiantado, o senhor pode ir. Aliás, todo cidadão pode ir na prefeitura e pedir explicação de tudo. Eu garanto que alguma resposta ele vai ter. Ele não vai sair sem resposta. Mas o OD não já é um fórum específico para isso? É, mas as pessoas vão para o OD muito com desconhecimento. Né? E também não é uma camada da comunidade que a gente atinge que seja suficiente. Entendeu? Tem muita gente que não vai, que não sabe, que se acomoda e por aí vai. É porque fica muito mais fácil não ir. Tem gente que trabalha, enfim, né? Mas eu tenho que dar a contraprestação à sociedade. Sim, claro. Né? Aí você me perguntou de 2 programas na saúde. Na saúde, nós já tivemos a criação nova de 2 UBSs novas, né? Que foi o Vilagem Jacumã, que foi nova, e o Doutor Mangueira. Construído, nós tivemos o Doutor Mangueira e nós tivemos a UBS, aquela UBS que estava abandonada lá no Guruji. Sim. Nós fizemos, e é a primeira, na região, é a primeira UBS quilombola, né? Então, assim, é um exemplo ela. Sim, claro. Né? Então, reforma de UBSs, nós já fizemos Carapibus, Conceição, porque Conceição nós temos 2 pontos, né? Porque são muitas famílias, né? Mituaçu, bom, enfim, tem um monte de coisa aqui, que senão eu vou perder. Neves. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E estamos construindo agora do Boa Água, viu? A UBS do Boa Água ela está sendo construída também. Você falou de UBS, falou de saúde. Inevitavelmente, no Conde, tem um assunto que talvez seja a pergunta mais perto de uma polêmica que eu possa fazer aqui. Sim. A UPA da entrada do Conde. Ai, graças a Deus. Porque, assim, eu vi o nascimento dessa história. Amigo. Depois eu a vi passar por outra gestão e... Por 2. Por 2 gestões. E a UPA do Conde? Ai, olha, eu tenho tanta vontade de abrir aqueles tapumes e ver aquela UPA funcionando. Foi tanta luta para conseguir chegar onde a gente está, trabalhadores lá dentro fazendo a obra. Porque aquela UPA, eu comecei com recurso próprio, achando que poderia terminar com recurso próprio. Na realidade, eu fiz o dever de casa bem direitinho. Eu consultei, estava tudo certo, a UPA estava como inacabada, mas, de repente, quando eu estava na UPA fazendo a obra, no governo federal, ela passou de inacabada para a UPA inexistente. Nossa! Como é que eu poderia botar recurso público em algo que não existe? Não poderia. Então, Agnaldo pegou pela minha mão. Eu fui a ministra Nízia na época. Sim. E eu me lembro
Eu acho que ela pensou assim, essa moça ela tem problema. Porque eu levei um catatal, além de levar na internet essas coisas que eu nem sei muito, esse povo é muito novo, eu já estou 200, né? Mas, assim, na nuvem. Sim. Apesar de ter levado para ela, eu levei em papel para que ela Calhamaço de papel. eu queria que ela olhasse. Porque se eu deixasse ali, ela podia dizer, eu vou ver depois. Aí ela começou a olhar e ela chamou a assessora dela. Aí eu disse, olha, tem uma determinação de devolução de 4 milhões de reais. O município não tem condições de devolver 4 milhões de reais. E não tinha parcelamento, viu? Era para devolver. Não era para devolver, devolvendo. E eu disse, olha, não temos condições. O governo federal já está repactuando na educação. Nós não podemos repactuar a UPA. Ela disse não. Mas eu vou trazer aqui a minha técnica para ver o que a gente pode fazer. Quando eles fizeram um levantamento, tinham mais de 250 UPAs na mesma situação que o Conde. Então, ela já deu a liberação para a gente fazer. Mas a gente foi atrás de um recurso. Porque esse recurso era que ia fazer toda a diferença. Porque, mas veja bem... o que aconteceu com os recursos nas gestões anteriores para essa UPA? Aí, meu amigo, você vai perguntar às gestoras. Porque eu não sei lhe responder. O que eu posso lhe dizer é que eu peguei a UPA com muito pouco recurso. Comecei. E fui determinada a entregar aquela UPA à comunidade do Conde. Então, entre idas e vindas a Brasília, muita coisa aconteceu. Porém, qual é a situação hoje, Carla? Sim. Hugo Mota colocou um recurso para que nós pudéssemos fazer com que o dinheiro da UPA fosse disponibilizado. E nós estamos aí. São então, 3 milhões de reais. Então, tem previsão de quando vai sair essa UPA? Ai, meu Deus do céu. Eu creio que no final do ano a gente já tem, assim, a UPA já montada. Porque a gente vai lutar, né? São 3 milhões de reais para botar a UPA, mas a gente tem que equipar a UPA. Sim, claro. Né? Mas eu creio muito em Deus que no meio do ano que vem a gente vai estar inaugurando essa UPA, assim, com muita qualidade e muito amor, viu? E ela não vai atender somente o Conde, não, né? de jeito nenhum. É uma conversa que eu vou ter com o governador e com os prefeitos da região. Porque ali vai ser... Não tem como não ser regionalizada. Não tem. Ela está na porta do município, ela vai atender toda a demanda que vem dali. Inevitável. Mata Redonda, Alhanda, Pedra de Fogo, Caporã. E com a via de Santa Rita, não se engane, viu? Então, a gente tem que ter um suporte federal e do governo do Estado, né? Isso é uma coisa que eu vou discutir ainda com o governador. Mas deixa ela se montar, né? Deixa ela ter, assim, já cara, né? A cara da UPA, que eu possa dizer assim, olha, o governador está aqui, a gente vai atender, porque não tem, dentro do Litoral Sul, não tem nenhum equipamento do governo que seja para atender aquela região. Então, é um apelo grande, né? E isso aí vai ser discutido e vai ser colocado em pauta. Como eu confio muito e acredito nele, né? Eu tenho certeza que será ele, então eu tenho certeza que Lucas será sensível a essa situação. É uma certeza que eu tenho no coração, que uma vez uma amiga disse assim, mas e aí? Aí ele estava na minha frente, não, mas ele vai querer. Né? Porque eu realmente Carla, tenho uma confiança muito grande nele. Quais são os maiores desafios dessa praticamente segunda metade de segundo mandato? Acelerar. Acelerar, porque tem tanta coisa na ponta da agulha, mas o Brasil ele é tão burocrático, entendeu? Mas tem muita obra para acontecer. Se eu chegar aqui para dizer a você as obras que tem para acontecer, assim, que já estão em andamento, inclusive, né?
a UBS da Boa Água, a UPA, o Centro de Imagens. Isso tudo está para acontecer, né? Se eu chegar aqui na infraestrutura, né, eu tenho aqui várias etapas e vários lugares que ainda não foram alcançados pelo calçamento. Praças, reforma da Praça do Conde, reforma do Teatro do Conde, reforma do Mercado do Conde. Eu já estou com as barracas para padronizar, que nós recebemos também de Hugo Mota através da Codevasf. Entendeu? Então, tá lá o nomezinho Codevasf, Conde, padronizada. Então, o que é que eu quero? Eu quero que as pessoas entrem na cidade do Conde, vejam a UPA funcionar, passe pelo arco e chegue no centro e já veja um centro diferente. Um centro que vai ter uma escola, Noêmia Alves, Sim. que é outro gargalo. Né? Continua com 2 unidades a escola, porque antes era só 2 unidades. Né? A gente conseguiu unir em um local só, mas a gente precisa daquela estrutura, né? Sim. E aquela estrutura está no governo federal, a gente manda a medição, eles mandam, mas eles atrasam um pouquinho, então tem que ter muita paciência. Então, a luta é para acelerar aquela obra, que é uma obra extremamente problemática pelo que foi envolvido nela. Você sabe, né? Houve prisão, houve problemas seríssimos. A gente, quando foi ver, os terrenos não eram da prefeitura, a estrutura estava em cima de terreno que não era da prefeitura, a gente teve que desapropriar esses terrenos. Não é fácil. Sim, eu sei. Não é fácil. As pessoas pensam que é assim, cadê? Não é fácil. Então, assim, eu penso das pessoas chegarem na Praça do Conde e ver uma praça realmente, porque ali não é uma praça. Não tá feio. E a ideia do projeto que se tinha para lá não vingou, né? Não, fizeram um projeto que não tinha a cara do Conde. Né? Então, eu quero um projeto que tenha a cara do Conde, que contemple aqueles comerciantes, que contemple as crianças. Porque tem um charme naquela história Eu lembro muito bem que você entrava no Conde, aí você tinha Carlinhos do Cachorro Quente, do lado direito você tinha Cida. Exato. Do outro lado tinha Geni na esquina do Mercadinho. Pois é. E essas pessoas são uma história do Conde, né? Então, contemplar eles, entendeu? Colocar um lugar digno para mototáxi, entende? Então, a gente já está conseguindo o semáforo para a região, porque não está dando mais o trânsito. O crescimento, né? O sonho de ver do outro lado do Neves também asfaltado, como tem um lado da Conceição, entendeu? Então, isso aí são coisas que estão na minha cabeça. Aí a pessoa passa pelo Guruji, já tem um projeto, já tem dinheiro, inclusive, para fazer aquela passagem do Guruji, inclusive com uma pistazinha, para que as pessoas elas consigam fazer a caminhada delas até o campo. Entende? Então, eu quero que passe e veja aquilo ali. Eu quero que chegue no portal de Jacumã e veja outro portal, vou reformar aquele portal. Até pelo tempo também. A gente sonha de botar luzes, assim... Você falou de luzes, desculpa lhe cortar, Nada. Mas eu lembro que Carla é uma pessoa de hábitos noturnos. Eu sei porque muitas vezes a gente conversava sobre trabalho... de madrugada. E essa semana eu tinha mandado uma mensagem, que era para semana passada, que era para confirmar a sua vinda. E aí você me manda um vídeo bastante emocionada. Foi. Falando exatamente da iluminação da entrada de Jacumã. Foi. E aí no vídeo você fala de um sonho em relação à iluminação. A iluminação da PB 008 encontrando com a 018 e, se Deus quiser, alcançando a minha amiga Adelma em Pitimbu, né? É um sonho. Agora, é necessário. Por quê? Porque nós temos hoje o polo turístico, a gente vai ter o polo Cabo Branco. Aquelas pessoas vão escoar para o Conde. João Pessoa, na realidade, vai crescer para o lado do Conde. Sim, a gente sempre dizia isso, né? Vai crescer para o litoral sul. Não tem jeito. Há quantos anos isso? Sempre. Né? Então, hoje se tornou realidade.
A gente precisa da iluminação. Então, é um sonho que vai se tornar realidade, eu tenho certeza. Porque é uma necessidade. E é interessante, Carla, esclarecer para a população que esse sonho tem a ver muito mais com o relacionamento com o governo do Estado. Sim. Porque a rodovia é estadual, não é a prefeitura que vai iluminar aquilo dali. Infelizmente, eu não posso meter o bedelho, como diz a história. Mas aí, se você tem gestões na região coligadas, unidas ao governo do Estado, Sim. isso... A governança é muito mais simples nesse processo. Sim, bem mais simples, até porque é muito mais fácil de sentar e conversar, e conversar como eu estou conversando com você, sem muitas delongas, entendeu? Sem uma necessidade de explicar muita coisa. De explicar muita coisa, porque a sensibilidade do governo é muito importante, né, de saber o que está se passando no município. Enfim, nós temos ali... Descendo ali, nós já temos o binário, já conseguimos agora mais 2 milhões, que está, como está nesse período de defesa eleitoral, a gente está esperando, né? Mas para fazer a parte das calçadas e fazer 2 ruas ali, para, tipo, imitar um centrozinho. Eu vou dizer de pipa, tá? Que as pessoas sabem mais, você não gosta de pipa, mas Porto de Galinhas, né? Mas por que não fazer parecido? Não imitar sim, quando... Sim, mas é óbvio. A gente tem que fazer o que está dando certo. Eu amo Jacumã. Eu estava falando para você antes do programa, tanto que acho que ano passado eu resolvi voltar a morar em Jacumã. Não consegui permanecer por causa da questão de logística. Eu estava a vida toda aqui e praticamente só dormia lá. Mas, assim, uma coisa que é notório em Jacumã, e isso é charmoso, é bom e, ao mesmo tempo, faz com que se perca. Aí eu vou usar Pipa como exemplo. Se você chegar em Pipa 2 horas da manhã, você vai ter loja aberta. Sim. Não para. Sim. E parte desse... Porque tem um fluxo grande. Parte desse fluxo de Jacumã, é engraçado, a estrutura de Jacumã permitiria... Sim, total. Muito mais efetivamente do que Pipa, porque Pipa tem as ruazinhas estreitas. Total. Ainda há mais espaço para investimento no turismo no Litoral Sul? Mas há muito espaço para investimento no turismo no Litoral Sul. Mas muito. Inclusive com a integração entre as Entendeu? cidades, né? E nós estamos sendo muito procurados. Entendeu? Por quê? Porque é aquela demanda mesmo. Sim. Quem não está ali no centro dos grandes resorts, vai partir para aquele lado de lá. É um movimento natural. Outra coisa que eu tenho uma boa notícia para dar para quem vai trabalhar, né? Porque às vezes não é o turista, mas é quem trabalha com turista. Nós estamos agora, através do governo do Estado, já foi assinado, então isso aí tende a sair rápido, né? Nós só precisamos da contrapartida do município, que não é uma contrapartida barata, porque é um projeto aí de quase 12 milhões de reais que vai contemplar cinco comunidades. São Bento, que é ali, a partir da Casa Rosa, vamos subir. Sim. Você sobe comigo. São Bento, Ademário Regis. Aí a gente passa ali por... Dona Antônia, mas tem mais 2 que eu estou agora meio perdida. Eu tenho que escrever, porque é muito... Certo, mas são 5 comunidades. São 5 comunidades que serão... Sim, é porque começa com Carapibus. Né? Carapibus, São Bento, Ademário Regis... Não, antes de Dona Antônia. Não. Mas o Mamonas está antes. Não, mas não é mais Mamonas. Não é mais Mamonas, não. Não é mais Mamonas, não. Mudou o nome. Eu mesmo, eu me recuso a falar esse nome. Entendeu? Hoje a comunidade tem outro nome. São Bento é Nova Canaã. O nome ficou mais bonito. É bom perguntar aos universitários. Agora eu lembrei de Silvio Santos. Ficava novo, a cabeça em ordem. Eu agora lembrei de Silvio Santos. Você pergunta ao universitário que ele sabe. Então, assim, nós vamos contemplar tudo aquilo ali. E vai sair justo na PB. E aí, o que é que acontece? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme do ônibus subir e fazer a rota. Mas depois disso vai ser resolvido. Por quê? Porque é uma drenagem gigantesca. Gigantesca. Pelo valor da obra,
você já vê que é uma drenagem gigantesca. Gigantesca. Né? E ainda tem um terceiro projeto, que é ligar os condomínios ao Rio de Ouro para transformar aquela passagem ali numa possibilidade das pessoas trabalharem o comércio. Sim. Porque quem está dentro dos condomínios e que às vezes vão para João Pessoa ou então descem, elas vão ter mais uma passagem, vai ser mais uma via, onde elas vão beneficiar um dos lugares que mais precisam dentro de Jacumã. Então, isso aí é grande coisa. A gente resolvendo isso, resolvendo os gargalos que são grandes, né? Que são, por exemplo, Boa Água é um grande gargalo, Termitar Conceição, aí tem as demais comunidades que a gente tem que atender. Vai calçar tudo, prefeita? Oh, como eu queria. Mas você não resolve 60 anos em 8. É impossível. Não resolve. Né? Mas Ameniza muito, né? as principais, né? Por exemplo, nós temos hoje no Dona Antônia uma principal calçada. Sério? E com a pracinha deles, entendeu? Nós temos hoje no Rick Charles rua calçada. Nós temos em Conceição, em Neves, Pousada, está quase 100% calçado, vai terminar agora. Entendeu? Então, assim, o ginásio da Pousada, lembra do ginásio, que todo mundo dizia que não terminava? Sim. Foi terminado e entregue à comunidade. Finalizou. Finalizei aquilo ali. Carla. Quase R$1 milhão, recurso próprio. Carla, a gente está conversando e óbvio que o tempo está passando e a gente está caminhando para o fim. Eu queria falar sobre um outro tema, já caminhando para o fim. Esse é um tema mais político. Você não tem oposição hoje? Tenho. Toda democracia, ela exige uma oposição. E eu nem estou falando oposição somente na Câmara. Na Câmara tem uma parlamentar que se coloca e é legítimo. Você pode discutir se está certo ou não, mas é legítimo ser oposição. A gente discute quando há condição de conversar. Não né? há condição de conversar? Quando não há condição, eu nem abro nem vídeo. Eu procuro saber qual é o problema para a gente resolver. Na realidade, ela até me ajuda, porque às vezes a gente não está enxergando alguma coisa, ela vai ver e a gente vai. Mas não há eu não tenho compromisso com erro, não. Mas ela não permite. É óbvio que eu estou falando da vereadora Monique, é a única oposicionista. Ela não permite uma linha de diálogo? Não, eu nunca tive uma linha de diálogo com ela, porque você sabe, você me conhece Sim. bem, né? E eu não dou resposta. Você não bate boca, isso a é fato. ataque. Não dou, eu vou para cima de palanque e não falo de adversário. Isso eu é falo diferente da política do Conde, né? Totalmente. O povo do Conde não quer mais ver isso, não, viu? Sim, mas é uma questão natural, né? Isso não quer mais ver aquela cíclico. baixaria, aquela coisa que acontecia, não quer mais, não. Então, assim, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para discutir política pública. Se vier me apresentar política pública, eu vou estar junto. Independente se for A, B, C, D. Entendeu? E a oposição, ela é democrática, todo mundo tem a sua. Tem gente que é insatisfeito com a gestão. Sim. Bom, é um ponto. Porém, eu digo, se você está falando de oposição de peso, Sim. oposição que faça frente à gestão. Hoje, faça frente à gestão, eu creio que não há. Né? Eu creio que não há. Eu vejo com muita tranquilidade, até porque é muito difícil bater no trabalho. Carla, 31 de dezembro de 2028. Vixe, foi longe. Acabou a gestão Carla Pimentel. Sim. O que é que você vai fazer da vida? Ô, Caco, você sabe que eu sou advogada criminalista. Sim, acompanhei seus estudos. Né? Sim. Então, assim, eu, graças a Deus, estudei muito na minha vida. E eu tenho uma profissão. Sim. Tenho planos para o futuro, mas os planos são nossos. Quem diz realmente o que vai acontecer é Deus. Né? O que eu tenho de certeza é o meu conhecimento. Sim. Né? Uma gestora passou pela ação social,
né? Passou por um hospital, passou por ação social, passou pela prefeitura, foi prefeita 2 vezes, é advogada criminalista. Então, eu acho que dentro desse universo... Mãe de 4 filhos, ainda posso dar essa consultoria, né? Então, eu creio que nesse universo tão grande vai existir um espaço para mim. Carla, deputada, um dia? É o que eu disse a você, né? A gente tem planos, mas quem executa é Deus. Sim. Né? Mas esse plano existe? Caco. Eu disse que não ia fazer nenhuma pergunta polêmica, mas... Deixa eu lhe dizer. Existe o sonho de continuar na política. Sim. Independente se seja assistindo alguém, ou se seja numa cadeira. Até porque você já fez isso muito bem, sim, né? Sim, ou seja numa cadeira. Existe o sonho que não para dentro de mim de ver vidas mudando através digamos assim, do canal que eu tenho para que Deus trabalhe. Que é o que você sabe que é o que realmente eu creio, né? E eu tenho, assim, a percepção de que eu sou útil, entende? Então, o tempo e, digamos assim, um modo que eu vou entregar à Prefeitura do Conde, que ainda falta 2 anos e meio, mas será muito diferente do que eu recebi. Agora, eu vou dizer uma coisa. A população do Conde vai ser exigente. Sim. E não, a métrica sobe, né? Não vai aceitar menos. Então, é um grande desafio para o gestor. Porém, ele vai encontrar uma cidade completamente diferente do que nós encontramos. Primeiramente, com mais infraestrutura, com mais empresas e indústrias lá dentro, com uma arrecadação melhor, com um turismo pujante, entendeu? E com parcerias importantes. E, obviamente, esse povo se torna mais exigente. Sim, claro. O povo a cada dia está mais exigente. É exigente comigo, criatura. Porque ele vai ser exigente a partir do governo anterior. Carla, 1 hora conversando. Eu queria lhe agradecer. Rápido. Passa. Eu gostaria de lhe agradecer. Queria lhe deixar à vontade para falar aos seus eleitores do Conde, especificamente. Quer dizer, falar a população do Conde. Né? Exatamente. E lhe agradecer por ser a primeira entrevistada da gente nesse... que eu espero que seja um café agradável aos nossos telespectadores. Bom, primeiro dizer do orgulho de estar aqui, né? Porque não é Caco, jornalista, Caco que está com podcast. É Caco que trabalhou com Carla e que conhece Carla muito bem. Né? Então, ser chamada primeiramente para cá é uma dádiva, né? É um reconhecimento de tudo que se passou e de tudo que está acontecendo. Eu agradeço. E ao povo do Conde, eu só tenho gratidão. Né? Peço ao povo do Conde que seja justo. Haja com justiça. Se agir com justiça, vai ver o que está acontecendo. Vai ver o que aconteceu ao longo de 57 anos. Que nós não tínhamos nenhum banco, né, Caco? Oh. E vai ver o que está acontecendo durante 5 anos e meio. Né? Eu dou o meu melhor. Até um internauta, eu escrevi assim, eu não tenho varinha de condão, e isso aí acabou se tornando uma brincadeira entre os internautas, mas verdadeiramente eu não tenho varinha de condão. Né? O que eu tenho é uma grande vontade de acertar e grande vontade de mudar vidas, porque eu sei que a gente está mudando. É isso aí. Muito obrigado. Carla, muito, muito obrigado por ter estado com a gente. Eu quero me despedir de você dizendo que na próxima quinta-feira, quem estará conosco para um café forte, para conversas reais e para ideias que ficam, é o pré-candidato a deputado estadual pela Paraíba, Nilvan Ferreira. Tenham todos uma boa noite e até quinta-feira. Valeu.